Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Nós falaremos sobre o poder do discipulado nessa noite. Evangelho de Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse texto. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao seu e ao meu coração nessa noite. Todos acharam? Mateus 11, 25 diz assim: Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, pois assim foi do teu agrado, ó Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Verso 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche os seus olhos, me permita mais uma vez orar. Pai, nós queremos agradecer por sua santa palavra lida aqui nessa noite, a sua palavra que foi divinamente inspirada pelo Senhor. É a sua palavra que tem o poder de penetrar o mais íntimo do nosso coração, sondar os nossos pensamentos e cada uma das intenções deste coração, Pai. Oramos para que mais uma vez sejamos edificados, exortados, feridos, consolados por sua palavra nesta noite. A sua palavra que não volta vazia, sem antes ela cumprir o propósito pela qual ela foi antes designada. Por isso oramos para que o teu Santo Espírito tenha liberdade de nos convencer do pecado, da verdade e do juízo eterno. Assim nós oramos em Cristo Jesus, e você pode aplaudir o nome do Senhor mais uma vez. Glória a Deus. O poder do discipulado. Talvez uma das palavras que nós mais utilizamos e mais replicamos no contexto da igreja. Obviamente, para uma nova família que está chegando, ou para uma nova pessoa que vai ser inserida dentro desse corpo, talvez discipulado é uma palavra estranha. Mas a gente precisa, antes da gente introduzir o texto, dissecar aqui minimamente o que quer dizer a palavra discipulado. Afinal, o que é isso que os crentes tanto falam? Na verdade, eu tive um contato maior com essa ideia de discipulado aqui, a Igreja Batista da Lagoinha. Eu não ouvia com tanta frequência a palavra discipulado. Irmãos, e eu fiquei muito curioso. Se tem algo que nós precisamos ser, é curioso para as coisas que nos edificam. E eu não me conformava em não saber o porquê que Jesus, ele só começou o seu ministério com 30 anos de idade. Imagina 3 décadas, o próprio Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, o próprio Verbo, ele só inicia e começa a dar a partir do ministério, a partir dos 30 anos. E eu não encontrava uma resposta plausível que me satisfizesse. Tá certo, né? Eu ficava pensando qual era o motivo real, e as pessoas diziam: Tiago,
Jesus só começa o ministério com 30, porque ele precisava cumprir o pleroma ou a plenitude de Deus. Era o tempo de Deus. São respostas óbvias, mas eu não me sustentava com isso. E eu fui cavar dentro das Escrituras para encontrar o motivo, biblicamente, pelo qual Jesus, ou dentro da tradição judaica, que ele iniciou o ministério com 30. Eu pensava, por que ele não atravessou na sua meia-idade com 16, 17, já levantando o paralítico? É porque justamente quando eu cheguei nesse texto, é que eu não só compreendi o porquê que Jesus inicia aos 30, mas o significado da palavra discípulo. A palavra discípulo vem de uma escola que quer dizer talmidim, ou o discípulo é um aprendiz, um aluno. E naquele tempo de Jesus, havia duas principais escolas judaicas na época. Uma era orientada por um homem chamado Hilel, e a outra Shammai, ou Shemai. Essas duas escolas tinham como proposta catequizar, ensinar os filhos dos judeus, os judeuzinhos, a se tornarem peritos das Escrituras, ensiná-los a tradição e também a lei de Moisés. Essas escolas eram controladas por homens que eram chamados de rabi ou de mestre. Eles pegavam a partir dos 6 anos, levavam uma criança para essa escola e fazia com que essa criança, até os 13 anos, decorasse os 5 primeiros livros das Escrituras: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Uma criança de 6 anos, até os 13, ela deveria saber de cor, respondendo oralmente, o que quer dizer o texto que o mestre da lei perguntasse para ela. Se chamava Talmud ou Talmidim, o nome daquela criança. Era a característica dela. Ela deveria não apreciar somente as Escrituras, mas decorar. E ela deveria repetir constantemente. E copiar para que ela gravasse com mais facilidade. Agora você imagina a exaustão de uma criança, tendo que decorar toda a Escritura. Irmão, eu começo o Salmo 23 assim, ó: o Senhor é o meu pastor, e termino: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque nem sempre isso foi uma cultura para nós do Ocidente. A tradição judaica. E não só como isso bastasse, o discípulo que era essa criança amadurecia. E aos 16 anos, quando ele era um bem dotado, se destacava na turma, o mestre da lei levava ele para uma pós-graduação do judaísmo chamado Casa de Beit Seifé, onde ele aprendia a Torá, que é os 5 primeiros livros, e os profetas menores e maiores e alguns salmos. Irmão, essa era a forma de um judeu ensinar o seu filho a lei, cravando ela no coração, inculcando na mente dela, por causa de Deuteronômio capítulo 6, conhecido como chamar Israel. Eles tinham medo da criança crescer e se desviar. Então nada melhor do que começar a catequizar desde criança, fazer um discípulo a partir do início da idade, para que quando ele se tornasse independente, porque era aos 16 anos, ele já fosse um fariseu, ele já fosse um judeu que dominasse as Escrituras. Irmão, conversa de palavra de Deus com um judeu, que banho que ele dá na gente.
conhece tudo, promessa, as alianças, os símbolos, a tradição, a geografia bíblica, a sistematização da etimologia da palavra. E é daí que eu compreendi que nasceu o discípulo, o discipulador, e por que Jesus começa o ministério com 30 anos. Então o que a gente começa a perceber hoje, no contexto da igreja? A criança deveria decorar a lei e se tornar igual ao mestre em tudo, inclusive nos trejeitos do mestre, vestir igual ao mestre, falar igual ao mestre, ir aonde o mestre ia. A criança se tornava um robô do mestre. E aquilo começou a trazer um fardo muito pesado sobre as crianças e os adolescentes da época. Elas tinham que ser exatamente a cópia do mestre. É por isso que o discípulo, o Talmude, na sua essência, ele tem que ser confundido com o seu mestre, a ponto de pensar assim: você fala igualzinho Jesus. A sua roupa é igual, a sua postura é a mesma. Lembra de Pedro? Você não é daquele do caminho, não. Você fala igual, a sua roupa é igual. Então o discipulado não é só tomar café com o pastor, porque discipulado não é te tornar parecido com o pastor, é te tornar parecido com Cristo, o bom pastor que deu a vida para as suas ovelhas. Imagina só, irmãos, quando essa criança completava 16 anos, o rabi ou mestre, ele tinha que ter uma autorização para ter essa escola. E o primeiro critério para ter essa escola, ele tinha que ter 30 anos de idade. Foi aí. Jesus esperou 3 décadas para ter o direito legal de ter os seus próprios discípulos. Ele cumpriu toda a ordenança da lei. Mas isso que eu estou dizendo não estava na lei, isso estava na tradição, e mesmo assim ele cumpre até o que estava na tradição. Sabe por que Jesus faz isso? Porque ele é o próprio Deus encarnado. E ele só faz, como o texto diz, aquilo que ele viu o pai dele fazer. Quem olhava para Jesus, olhava para Deus. O discipulado é muito mais do que as lições de um GC. O discipulado é muito mais do que o pastor te ligar no dia do seu aniversário. Isso é encontro, isso é legal e é importantíssimo para a caminhada. Mas tem gente confundindo, chamando isso prioritariamente de discipulado. É por isso que Jesus aqui ensina assim, olha. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, como eu disse aqui, eu só faço o que eu te vi fazer. O Senhor escondeu a sabedoria dos sábios, mas aqui Jesus está satirizando, porque os mestres da lei achavam-se sábios demais para ensinar as crianças para que elas fossem sábias como eles. Só que dentro do discipulado desses mestres da lei, eles transferiam apenas sabedoria humana e não divina a essas crianças. Tradição, religiosidade. Era um discipulado aquém daquele que Jesus havia ensinado aos seus discípulos. Então Jesus revoga o direito, completa 30 anos, já havia circuncidado ao 8º dia quando nasceu, foi batizado por João Batista, e agora ele requer esse direito de ter a sua própria escola de discípulos.
E aqui a gente começa a encontrar um problema. É a pessoa que está no culto, está no GC, frequenta a igreja, e ainda diz assim: eu não sou discipulado pela igreja, pelo pastor. Como não? O discipulado é toda vez que você está exposto diante das Escrituras. O discipulado é toda a programação da igreja para te fazer crescer no conhecimento de Cristo. Isso é discipulado. É você se tornando a cópia de Jesus, mais parecido com Cristo, mais íntimo de Jesus. Irmãos, é possível ter discipulado de Judas. Estava perto, coração longe, parecia por fora, mas por dentro ainda continuava inimigo. Então discipulado não é só o fato de estar perto. É super possível pessoas estarem perto dos pastores e não serem discipuladas. E pessoas que não estão tão perto dos pastores e estarem sendo completamente discipuladas, a começar de um culto que é prestado com reverência e de uma forma racional. Anota, pega as referências, estuda o texto em casa, discipulado. Aí a pessoa sai da igreja, entendendo assim: olha, meu aniversário ninguém ligou. Isso aí é uma falta de consideração, não é falta de discipulado. Ninguém foi na minha formatura. Isso é falta de compromisso, não é falta de discipulado. O discipulado não pode ser reduzido a um happy hour. O discipulado não pode ser minimizado a uma troca de ideia, a um rolê. Rolê nós dá é com a varoa. Com Jesus a gente não dá rolê, a gente vive como estilo de vida, agarrado nele, na presença dele, com ele, onde ele manda nós estamos indo. O verdadeiro discipulado, e Jesus começa a ensinar isso aos fariseus, ao mesmo tempo condenando, mas ilustrando para os discípulos. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. O Filho tinha que ser a cópia do Pai. É claro que aqui é uma alegoria, porque o Filho é também o Pai, a segunda pessoa da Trindade, coeterno, coigual, a mesma essência, porém uma pessoa com características distintas. O Filho é o único que compartilha de duas naturezas, divina e humana. Então tudo que ele faz como homem, ele repete aquilo que ele viu o Pai fazer como divino, se tornou a mesma pessoa. Irmão, de verdade, eu não sei se você fica triste em alguma conversa, quando você se revela cristão, e a pessoa fala assim: você é crente? Rapaz, parece não. Se não é discípulo de Cristo, você pode ter certeza que você tem um mestre. E provavelmente, se não parece com o verdadeiro mestre, se parece com outro que diz ser mestre. Aí por isso que fala igual, veste igual, anda igual, vai nos lugares que ele vai. Já começou a entender? E ele não faz questão nenhuma de te discipular de pertinho. Ele gosta de discipular de longe, com setas. E Jesus ensina, traduzindo aqui: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados.
E esse trecho é muito utilizado para falar para as pessoas: olha, você que está passando por prova, sabe, você foi infeliz no namoro, você não deu certo com ninguém, vem para Jesus que vai dar tudo certo, Ele vai te aliviar. Você que já teve empresa, quebrou, e agora se você vier para a igreja, você vai sair daqui empresário. Você chegou funcionário, sai daqui patrão. Você chegou daqui carente, sai daqui casado. Irmãos, isso aqui não é evangelho. Pode acontecer tudo isso, mas o convite do evangelho não é venha para receber, venha para dar, para ser perdoado. Não é vem ganhar, é vem perder, porque aquele que perde acha lá a vida na eternidade. É por isso que o discipulado com Cristo dói, e o discipulado com outro é mais interessante, porque com outro é prazer imediato, é na hora. Basta ter uma garrafinha que a gente desce até no chão com o outro. Desenrola. O outro é assim, irmãos. E aí o que acontecia? Por que Jesus está dizendo isso? Vem os cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque ninguém aguentava mais o peso que os judeus colocavam sobre os fardos pesados, sobre o povo. Eles estreitavam a porta, não entravam e não deixavam ninguém entrar. A religião não deixava o experimento do ser nova criatura no discipulado. Era regras, e não passava de vãs repetições e uma hipocrisia. Eles eram como sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Aquele caixão bonito do lado de fora. Eu não gosto de caixão, eu não acho bonito, mas tem gente que acha. Suntuoso, mas dentro é osso. Está podre. É isso, essa era a proposta do discipulado da religião. Ela tem um aspecto de redenção, de piedade. Ela tem até compromisso com as disciplinas da tradição. É culto, é GC, é culto, é conferência, mas é um discipulado superficial. Canta, mas não adora em espírito e em verdade. Está presente, mas o coração está longe. No mesmo lugar onde ele recebe de Deus, ele ou ela é capaz de marcar com um contatinho ali, dentro do GC. Ou quando sai do discipulado do culto, aí é a hora do outro discipulado, se parecer com o outro. E deixa eu te dizer, quem é amigo de Deus, não tem amizade alguma com o mundo, porque se tem uma coisa que não combina, é luz e treva. Isso cansava os fariseus e os seus filhos. A criança completava 16 anos, já exausta. É aquela escola bíblica dominical, sem vida, pregada por um mestre sem vida, que gera outros discípulos sem vida, pertence a uma igreja sem vida e proclama o evangelho sem vida. Cansa. Chega uma hora que a gente não aguenta, aí começa a bater o desânimo do culto, do GC. É porque o discipulado está sendo feito de forma religiosa, superficial.
repetitiva. Irmão, tem hora que a gente tem que orar calado. Como? Não sei. Porque a gente acha que oração é só falar, é também ouvir. Jesus, hoje não sai nada. E estou sendo sincero, nem na igreja eu queria ir. Me empurra. Me leva no carrinho de mão. Na maca. Esse é o discipulado. E esses aqui estavam como um jumento. É o exemplo que Jesus usa. O fardo se colocava sobre o jumento. E o jugo era as cestas que dividiam os fardos, 2 sacolas, em cima da carcunda do jumento. Esse era o discipulado da tradição judaica que Jesus condena. Cansa. O jumento só anda assim, ó. Aí Jesus disse assim: vocês venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados de uma vã religião, de cultos nas sinagogas vazios. Venham a mim de louvores vazios, venham a mim de canções vazias, venham a mim de uma prática de vida vazia. Irmãos, quando a gente olha isso, a gente se vê aqui. A sensação em alguns momentos é a vontade de chutar o balde. Porque cansa. Superficialidade cansa. Ser raso cansa. Porque chega uma hora que nem a gente mesmo aguenta ficar cantando só balbuciando. Ah, vou parar de cantar mesmo, já não estou cantando direito. Ah, esse negócio toda hora, levanta a mão, fala para você, irmão, não sei o que. Ah, eu vou parar com esse tempo, porque lá onde eu vou, não tem que ficar. Quando o DJ pede lá, é para descer no chão, não é para ficar conversando com ninguém. Vai para lá. Cansa não ser de verdade. Cansa. Mas aqui tem uma saída para o verdadeiro discipulado. E Jesus está convidando eu e você nessa noite, como convidou eles aqui. Venham para a minha escola, venham aprender de mim. Sabe por quê? Porque eu darei descanso para vocês. Porque quando Jesus ensina, não dói, alivia. O que dói é perder o que ele pede, é por isso que dói. Mas o ensinamento alivia. Venham. Tem gente andando exausto no trabalho, com ranço de um tanto de gente. Já apagou a foto do WhatsApp, já voltou. Já deletou o Instagram, já voltou. Sabe, não está podendo ver nem passarinho piano. Está cansado de pessoas. Eu não estou nem podendo ver fulano. É porque está cansado, porque entrou no automático da religião. Porque quando cansa de gente, é porque cansou do discipulado com Cristo. Porque em nenhum momento Jesus cansou da gente. Ele disse: eu vim para isso, para salvar os pecadores. Pai, a obra está agora consumada. Tetelestai. Perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Os discípulos, quando viram Jesus com fome, foram numa aldeia chamada Samaria, trouxeram pães para ele comer, e ele falou assim: que pão é esse? Que água é essa? A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus não cansou da gente, meu irmão, e a gente também não pode cansar dele.
e do ministério. Verdadeiro discipulado é se parecer com Cristo, é andar com Cristo, é amar a Cristo, é desejar a Cristo, é viver com Cristo e abrir mão, se necessário for, do outro discipulado, do outro mestre, que de mestre não tem nada. Ele só sopra. Olha como é que ele ensina. Para, você vai ser fiel. Depois essa mulher põe um gás na sua cabeça aí, você vai ficar mal falado aí no bairro. Põe antes na cabeça dela, porque aí empata. Ser bobo. É só usar um pouquinho, não precisa também extravasar não. É só uma pitadinha, sabe? O outro mestre ensina assim. Vai ficar aí trabalhando de forma lícita, em salário mínimo, R$1.200, R$1.400. Irmão, eu sei quanto que custa um salário mínimo, só estou usando a alegoria. Vou mexer com uns negocinhos por fora, vender uns negocinhos sem nota, trocar uns trinca-ferro lá na feira da Toshiba. Era para ser uma piada, vocês não entenderam. Bate o ponto, só mais fica no Instagram, isso. Esse chefe também só fica passeando, e você aqui ralando, pondo dinheiro no bolso dele. Olha lá seu vizinho andando de nave, moto zero. Você é bobo, só vende uns negocinhos, só vai atravessar, é jogo rápido. Tem problema não. O outro discipulado não para, porque ele não pede licença para entrar, ele invade. Esse aqui é que diz assim: convite, vem. Está cansado de sofrer? Vem. De bater na porta do mundo e está fechada? Vem. De ser o pão que o diabo está amassando? Vem. Está cansado de levar não, de ser desprezado, de viver solitude, de ser aquele que ninguém convida, que todo mundo não acredita? Vem. Vem você que a família não acredita. Vem você que o bairro inteiro fala mal. Vem você que ninguém dá crédito, ninguém te empresta mais dinheiro. Vem você, vai continuar não emprestando, mas vem. Vem. Você que quer constituir família, mas cresceu ouvindo de gente de casa que você não iria casar, vem. Porque eu não vou te dar só esposo, eu vou te dar descanso. Porque você está cansado de ser como é que é carrapacho? Como é que é o negócio? Capacho. Era só para saber se você sabia a palavra certa. Para, senhor. Está apanhando aí, igual mulher de malandro. O diabo está só batendo na sua perna. É só coisa errada. Quantos livramentos? Vem rápido. Larga essa amizade aí, meu filho. Se necessário for, apaga o contato, some, vem para o discipulado com Cristo, deixa sentir sua falta, garra no pé de Jesus e não sai daqui por nada, cola no pé da cruz, anda com Ele primeiro, depois você volta lá para pregar o Evangelho, para trazer Ele de novo, mas fica aqui, enquanto você não sair daqui, falando igual, vestindo igual, sendo igual a Ele, não sai daqui. Discipulado. Você sumiu, só vai na igreja. Você é bobo. Não, estou agarrado lá, estou no discipulado com Jesus. Agora tudo você vai ficar falando de Jesus. Nem do galo mais você fala. Agora é só Jesus. Jesus,
Você quer aceitar Jesus? Não, Jesus. Agora só Jesus, é porque a boca fala do que o coração está cheio, porque encontrou descanso, encontrou renovo, encontrou pastos verdejantes, estava cansado, agora está sendo ninado por Deus. Fica de pé no seu lugar. Deus me trouxe aqui para dizer para você assim: não desista. Vai começar o verdadeiro discipulado quando você decidir ir até Jesus. Uma única vez é o pastor que vai atrás da ovelha quando ela se perde. Isso mesmo, porque está dentro de uma parábola. Ele está ilustrando, dizendo aos fariseus assim: ó, eu deixo 99, que são vocês fariseus, esses falsos mestres, por causa de uma única ovelha gentílica. Eu sou capaz de deixar 99, fariseu, para buscar um gentio pecador, porque quando eu busco ele, ele valoriza o que eu fiz. Vocês me rejeitam. É você que tem que andar atrás de Jesus, e não Jesus andando atrás de você, porque quem precisa de vida é você, Ele é a própria vida. Vamos amadurecer, vamos acelerar isso. Não tem que ficar toda hora mandando para você mensagem para ir para o culto, não. Você tem que aprender a vir sem mensagem. É você que tem que procurar alguma coisa para você fazer aqui dentro. Não é a gente te arrastar, não. A gente já está cansado de superficialidade, já basta a minha. A gente quer de verdade. Então é você quem vai procurar o líder, vai confessar pecado, vai caçar uma vassoura aqui dentro dessa igreja para limpar um banheiro, vai servir no evangelismo, vai estudar no carisma, vai se envolver, vai ir para a diaconia. É você que tem que se envolver. Quantos estão entendendo isso? Sabe por que é você que vai? Porque ele disse: já venham. A porta já está abrida. É só entrar.